Então vamos lá, reiniciando. Então, temos aqui a operação soma, tá? Representada pelo sinal de mais. Então, como é que eu faço para inserir uma soma, fazer um cálculo no Excel? Tá? Eu começo apertando o sinal de igual no meu teclado, que isso vai indicar que eu quero fazer algum cálculo, alguma função, alguma fórmula no Excel. Então, sempre que eu vou fazer algum cálculo, começo com o sinal de igual, tá bom? Agora, eu posso fazer de duas formas, tá? Ou eu escrevo o número da célula que eu quero usar como cálculo, ou eu clico nela. Então, eu quero fazer aqui, como no meu exemplo, 2 mais 2. Então, eu posso clicar no 2, que se encontra na célula D3. Como vocês podem ver que já ficou marcado aqui na célula F3. Tá? E aí, eu vou colocar o símbolo de mais e clico na próxima. Quer dizer que nessa célula F3, eu vou estar recebendo esse cálculo, que é a célula D3 mais a célula E3. Se eu apertar o Enter, a soma ficou completa. Quer dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Isso aqui, gente, fica passível de alteração. A fórmula aqui está feita para ele sempre calcular o que tiver dentro dessa célula somado com o que tiver dentro dessa célula. Então, de repente, se eu mudar aqui para 5, 5 mais 2 é igual a 7. Então, quando eu apertar Enter, na F3 deve aparecer então, 7 aparece aqui. Tá? Todo cálculo, toda função que você for fazer, você consegue fazer dessa forma para deixar os números do cálculo passíveis de alteração. Vamos ver aqui agora. Subtração, representado pelo sinal de menos, né, obviamente. Temos aqui os exemplos que eu vou usar. 10 menos 3. Então, da mesma forma que a gente fez ali. Sinal de igual, 10. Aí eu vou apertar aqui o menos e 3. Apertei o Enter. Deu 7 também. Que também é passível de alteração. Se eu mudar para 9, ali, o resultado cai para 6. E por assim sucessivamente. Aqui vem um pouquinho da diferença do que a gente aprende na escola. Tá? A gente tem aquele símbolo da divisão, que é um traço com uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. Mas a gente não tem esse caractere no teclado. Né? Então a gente usa a divisão. Porque a divisão que é o real símbolo que representa. Né? Então se eu apertar aqui igual 20, aí eu apertei barra. Isso eu estou indicando que eu estou fazendo uma divisão do 20 por 4. Correto? Apertei Enter, meu resultado é 5. Perfeito? Multiplicação. Como a gente não pode usar um sinalzinho de X, até porque o X é uma letra dentro do nosso teclado, do nosso alfabeto, eu preciso usar o asterisco, porque é o indicador da multiplicação. Tá? Então vamos lá novamente. Igual 3. Aí eu vou colocar um asterisco, né? Tecla Shift, aperto o 8 na maioria dos teclados. Clico aqui no 6, dei o Enter, 18. E como vocês podem ver também fica passível de alteração. Se eu colocar aqui 20, vai multiplicar e altera o meu resultado ali. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Conseguiram entender direitinho essa primeira parte? Podem mandar no chat que eu estou acompanhando. Vamos lá. Nessa parte aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho com a soma, tá? E também um pouquinho de autopreenchimento. O que eu preciso fazer aqui? Nessa coluna de total, eu quero calcular o total do salário e dos benefícios de cada funcionário. Então, aqui, João dos Santos, ele tem R$ 900 de salário, R$ 120 de vale transporte, R$ 200 de vale refeição e 344 de comissão. Tá bom, mas eu preciso calcular tudo isso. Então, tem a forma que a gente acabou de aprender e que é o mais intuitivo da gente que aprendeu agora. Então, eu vou colocar esse, aí vem o símbolo de mais, clico nesse, vem o símbolo de mais, clico nesse, vem o símbolo de mais e clico nesse. Deu certo? Vai dar certo, porque a gente selecionou todos os elementos que a gente queria somar. Tem formas mais rápidas da gente fazer isso? Com certeza. Uma delas é essa daqui, sinal de igual, função soma,
Quando a gente escreve soma aqui, a gente já está indicando que é a função, tá? E aí, a gente consegue ver os argumentos da função. O que são os argumentos da função? Os elementos que compõem essa função. A função soma ela é bem simples, que eu não preciso selecionar necessariamente mais de um elemento. Então, quando eu vou selecionar todos esses aqui, na Maria da Silva, salário, vale transporte, vale refeição e comissão, eu posso só clicar no primeiro e arrastar até o último. O que isso representa? Que aqui no meu quadrado de soma, na G4, eu tenho C4, dois pontos, F4. O que esse dois pontos representa? Que eu estou selecionando tudo que existe entre a C4 e a F4. Por isso que a gente consegue ver a representação das células aqui pontilhadas, que é os elementos que estão sendo contidos na função. Apertei Enter, também somou da mesma forma. Tá certo? Essas são as formas mais simples, tá? E como a gente pode ver, para eu não ter que fazer isso com todos esses outros, tem uma forma mais rápida e mais simples, a gente só copiar a formatação e a função que existe dentro dessa célula. Dentro da célula que está selecionada, vocês conseguem acompanhar que tem um pequeno quadradinho no canto inferior direito. Tá certo? Deixa eu só puxar um pouco mais pra cá. Nesse quadradinho a gente tem a opção de clicar nele e arrastar para baixo. O que eu estou fazendo com isso? Quer dizer que toda a função que eu tenho aqui dentro vai ser copiada para as células de baixo. Ah, mas aí eu vou copiar e vai ficar com as mesmas referências. Quer dizer que eu vou ter a mesma função aqui, mas ele vai continuar somando a segunda linha? Não vai. Por quê? Porque eu tenho aqui, as minhas referências, elas são relativas, tá? São três tipos de referências que a gente tem. São as referências relativas, as mistas e as absolutas. Tá? Eu vou explicar um pouquinho a diferença de cada uma delas mais para frente. Então, o que importa é, aqui a gente tem referências relativas. O que quer dizer relativa? Ela vai alterar conforme eu preencha as células abaixo. O que isso quer dizer? Copiei tudo. Então, aqui na linha do Manuel das Flores, ele está fazendo a soma da linha número 5. Aqui no Lucas Oliveira, ele está fazendo a soma da linha número 6. Quer dizer, quando eu copio as fórmulas para baixo, as células que estão sendo usadas dentro da fórmula também vão para baixo, para continuar a cópia corretamente. Tá certo? Diferente se eu fizesse isso aqui, por exemplo. Aqui eu tenho a C4 até a F4. Se eu quiser travar essa referência, o que é travar a referência? Eu vou tornar ela absoluta. Quer dizer o quê? A gente usa o símbolo de cifrão antes do número da linha para a gente dizer que vai travar. Ou seja, travei aqui. Se eu copiar para as de baixo, vai dar o mesmo número sempre. Por quê? Eu estou dizendo que a linha 4 não vai ser alterada na função. Certo? Vamos passar aqui para a função média. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podem mandar aí no chat. Tá? Enquanto isso, vamos continuar. Aqui na função média, vamos fazer aqui a média salarial de todo mundo. Tá? Então, só para a gente não perder tempo, vamos fazer aqui uma soma que calcula o salário de todo mundo. Eu quero saber qual é a média de salário bruto desse pessoal aqui. Tá? Aqui que é o salário bruto. Que não engloba esses números, esses valores aqui. Basicamente é igual, aí vem média, funçãozinha média, e aí é o número ou o conjunto de números que eu quero pegar, tá? Daquela mesma forma que a gente pode fazer. Clicou aqui, arrastou até aqui embaixo, para a gente selecionar todos os valores que tem, da C3 até a C10. Né? Isso é bem fácil da gente entender no Excel, porque fica visualmente representado, né? Pela cor e pelo pontilhado que chama bastante atenção. Então não tem como a gente não perceber
que é esse intervalo aqui que está sendo utilizado, tá? Quando eu apertar o Enter, ele vai fechar essa soma e vai me dar a média. Então, a média salarial de todos esses funcionários aqui é de R$ 1.243. Perfeito. Quero saber agora qual é a média do Vale Transporte desse pessoal todo aqui. Preciso fazer esse procedimento todo de novo? Precisar ou não preciso? Vai funcionar? Vai. Tem formas mais rápidas, até porque eu precisaria fazer aqui, depois fazer aqui para o Vale Transporte, depois fazer aqui para a comissão e depois fazer aqui para o total. Mas como a gente viu no exercício anterior, eu posso simplesmente clicar no quadradinho aqui embaixo, segurar o clique, isso é importante, tá? E arrastar para o lado. Tá vendo aqui, ó? Primeira, segunda e terceira coluna. Quando eu soltar o clique do mouse aqui, ele vai puxar a média dessa aqui, Vale Transporte, do Vale Refeição e da comissão. E aqui ele já me dá a média de todos. Então, a média de todos os funcionários de Vale Transporte é R$ 148,13. A média do Vale Refeição de todos os funcionários é de R$ 188,75. A média da comissão de todos esses funcionários é de R$ 291,25. Ah, eu também quero saber qual é a média salarial de todos eles. Perfeito. Só arrasta aqui até o final e a gente tem a média final de todos. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Podem ir anotando aí, conforme forem aparecendo as dúvidas, que no final a gente vai voltando, tá? Maior e menor. O que essa função de maior e menor quer dizer? Eu preciso saber quem tem o maior ou menor salário. Isso adaptando para coisas que a gente precise saber no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Tenho aqui novamente o salário total dos funcionários. Eu preciso saber quem de todos esses aqui tem o maior e o menor salário. Então aqui nessa primeira célula eu vou indicar o maior. Como é que eu faço para saber quem tem o maior salário? Lógico, aqui tem poucos, né? Eu consigo só de olho ver, o Lucas Oliveira tem o maior salário, entendeu? A gente consegue ver. Só que se essa minha planilha tiver 800 linhas, for uma empresa muito grande, que tenha mais de 1.000 funcionários no quadro, então como é que eu faço para saber só buscando no Excel a gente tem funções que são maior e menor, literalmente isso, tá? Então vamos lá, igual, aí eu vou buscar aqui maior, vai me dar aqui a função. Essa é a forma mais básica, né? Porque quando a gente chama um maior, a gente automaticamente pensa na palavra maior. Então, eu quero saber qual é o maior. Então, eu selecionei todos esses aqui. Então, essa matriz é a minha matriz de busca. Vou dar um ponto e vírgula, quero outra função. Eu quero colocar aqui o número 1. Por quê? Eu quero saber qual é o primeiro dessa lista de maior. Vai me dar aqui 2.649. Deixa eu colocar aqui um monetário para a gente entender. Funciona? Funciona. E é uma ferramenta diferente porque se eu quiser saber quem tem o segundo maior salário, basta eu mudar esse 1 para 2. Aí vai me dar 2.195, que é esse daqui, Manuel das Flores. Ah, mas eu não quero saber quem é o primeiro, quem é o segundo, só quero que me mostre o maior o tempo inteiro. Perfeito, vamos fazer diferente. Igual, máximo, tá? Que vai me mostrar o maior, o máximo valor entre todos que estão me mostrando. Simples, basta eu selecionar, não preciso colocar número 1, número 2, nem nada, e fechei. Tá? E novamente, é passível de alteração. Se o Lucas Oliveira passar a ganhar R$ 5.000 de salário bruto, vai mudar tudo. E aí aqui já muda sozinho. Mesma coisa, quero saber quem tem o menor salário desses funcionários. Então eu vou no mínimo. Temos aquela função de menor também, que funciona do mesmo jeito que a maior, que a gente pode só escolher a ordem. Eu quero ver quem tem o menor, quem tem o segundo menor, quem tem o terceiro menor. Tá? E o mínimo é o absoluto. Sempre vai ser o menor valor. Tá? O mínimo de todos esses aqui, que é 1.505 aqui da Silvia.
Se a Silvia tiver uma redução salarial, passar para 500, essa crise aí de coronavírus, ela baixa e automaticamente aqui abaixa também. Porque, como eu repito para vocês, aqui as funções elas estão puxando os valores atrelados e fica passiva de alteração, tá certo? Agora vamos subir um pouquinho o grau de dificuldade aqui das funções. A gente vai entrar com a função C, que é a função mais... o pessoal tem um pouquinho de dificuldade para entender, porque ela tem alguns argumentos, tá? Então, para a gente fazer isso, eu não vou só digitar aqui, eu vou abrir a barra de funções para a gente poder acompanhar de uma forma mais correta. Ó, vou escolher aqui a fórmula C, e aqui quais são as opções dela, tá? Quais são os argumentos? Teste lógico. O que é o teste lógico da minha função C? É alguma coisa que eu preciso testar se é verdadeiro ou falso para que a minha função faça determinada operação. Então, é literalmente como a gente fala. O se, a gente fala a função se para a gente especificar, mas é o se. Se acontecer tal coisa, faça isso. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer isso. É basicamente isso, é uma condicional, tá? Então, o que eu quero fazer? Qual é a proposta do nosso exercício aqui? Eu preciso ver se o funcionário tem um salário de até R$ 1.000 ou se ele tem um salário acima de R$ 1.000. Se ele tem um salário de até R$ 1.000, ele vai receber um aumento de 40%. E se ele tem um salário acima de R$ 1.000, ele vai receber um aumento de 30%. Então, aqui dentro dessa fórmula, eu preciso fazer uma verificação. Ela precisa saber se o salário dele, que está aqui do lado, é maior ou igual a R$ 1.000. Então, vamos lá. 1.000. Vamos lá. Eu preciso saber se a célula salário, né, o C3, ele é menor ou igual a 1.000. Porque quando eu digo até R$ 1.000, o R$ 1.000 está contando, né? E aqui em valor, se verdadeiro, quer dizer que o que essa função vai fazer se o salário for até R$ 1.000? Então, o que ela vai fazer? Eu vou fazer o salário, certo? Ser multiplicado, aí vem um asterisco, pelo 40% que a gente tem aqui, certo? Beleza. Mesma coisa aqui no valor falso. O que é o valor se falso? Quer dizer que se aqui no salário o Excel vê que não tem acima de 1.000, então o que ele vai fazer? O salário vai ser multiplicado por 30%. Então é exatamente isso. Se o cara recebe até R$ 1.000, multiplica por 40%. Se recebe acima de 1.000, multiplica por 30%. Tá? Quando a gente fala em função se, a gente só tem dois caminhos para seguir. Se o valor que a gente indicar der verdadeiro ou se ele der falso. Tá? E aí tem algumas funções que a gente vai aprender nas próximas aulas, que dentro do falso eu posso ter mais uma função C para me dar mais duas condições. Depois a gente vai testar isso numa próxima aula. Então, fechei ok. Quer dizer o quê? O aumento salarial do João dos Santos aqui, ele é 40%. Então, 40% de 900 deu 360. Beleza? Mas como eu aprendi agora há pouco, basta eu arrastar para baixo, vai dar tudo certo. Aí vai uma pequena questão. Não vai dar tudo certo. Por quê? Olha só. Deu tudo erro aqui. Por quê? Aí vem a parte importante. Como eu estou usando referências aqui, ó, esse 40% e esse 30%, eles não se mexem. Eles estão parados ali no canto. Então, eu preciso travar essa minha referência, transformar ela numa referência absoluta. O que quer dizer isso? Que independente da linha que eu for fazer o cálculo, eu sempre vou utilizar esses valores aqui para fazer o cálculo da porcentagem do aumento. Então, tá aqui, H2 e H3. Eu preciso clicar aqui e apertar a tecla F5. Opa, perdão. F4. Tá? Ele vai travar essa referência para mim. Ele já insere um cifrão antes da coluna e antes da linha, para que ele possa travar essa referência. Mesma coisa eu vou fazer aqui no H3. Cliquei aqui, apertei F4. Agora sim eu posso apertar Enter. Visualmente nessa aqui não vai mudar. Mas quando eu arrastar para as próximas,
ele já vai fazer o cálculo corretinho, tá? Então, aqui Maria da Silva está multiplicando 30%, Manuel das Flores recebeu aumento de 30%, Lucas de 30%, Sebastião de 30%, Ana Flávia, como não chegou até R$ 1.000, ela recebe 40%, Silvia também 40% e Alberto 30%. E agora a gente precisa saber qual que é o novo salário dessa galera. Então a gente sabe o quanto ele já recebe hoje, o quanto ele vai ganhar a mais por conta desse aumento, e aí vamos fazer aquela nossa soma, né? Selecionar os dois aqui, perfeito. Autopreenchimento. A gente pode só clicar e arrastar, ou como eu já tenho aqui uma tabela formatada, eu posso só dar um duplo clique nessa cruzinha aqui embaixo, ele já vai até o final da minha tabela, tá? Por que ele vai até o final e não até o final da minha planilha aqui embaixo ou até lá mais embaixo? Porque eu já tenho uma tabela formatada aqui e o Excel reconhece que aqui termina a minha tabela. Então, se eu der um duplo clique, ele só vai vir até o final, tá bom?